Outra coisa em cima ainda de piso. Eu estou, de novo, só reforçando, eu estou tudo trabalhando com piso estrutural. Em cima deste piso vai outro piso, que é a parte de piso arquitetônico, que é o acabamento. Tá? Vou aqui para o externo. Vou fazer uma laje aqui externa e vou falar de outro aspecto. Exatamente aqui na... Vou falar disso agora, vou falar de um aspecto aqui na frente da garagem. Então vou colocar um piso aqui na frente. E vamos ver um outro aspecto da colocação de piso. Então vamos lá. Térreo. Primeiro, eu não estou vendo o resto do projeto. Se eu fizer um desenho de um piso aqui, quando é que eu vou saber se ele está no limite do terreno, não está? Eu não estou vendo. Eu não consigo nem ver o andar de cima. O andar de cima poderia ser uma referência, né? Por exemplo, eu poderia fazer um piso só que até a projeção do andar de cima. Tá? Então, se eu quiser uma projeção do andar de cima, e aí eu às vezes chamo alguns recursos para vocês entenderem como é que faz. Eu estou no térreo, eu quero ver o andar de cima, a gente usa subjacência. Subjacência é como se eu cortasse uma folha de papel manteiga com o andar de cima para fazer uma projeção aqui embaixo. Então, em subjacência, que eu tenho aqui na minha vista do térreo, eu abro e coloco superior. Ó. Então, isso aqui é como se fosse uma folha de papel manteiga por cima, ó, eu nem seleciono, para me servir de referência. Então, se eu quiser agora fazer um piso que vai até a projeção aqui da casa, eu posso fazer. Então vamos lá, então vou colocar aqui piso arquitetônico, vou colocar a mesma laje e vou colocar aqui meu piso alinhado. Como eu fiz no piso no nível térreo, vai cair lá no térreo, mas eu usei do subjacência para alinhar. Fiz o uso que eu queria do subjacência. Tá? Aí eu confirmo, clico fora, vou aqui nas propriedades da vista. Sempre desliguem o subjacência depois de usar, tá? Porque confunde. Tá? Então tá lá o piso, ó, colocado. Tá. Vamos a umas questões agora. Eu vou pegar, vou fazer o seguinte. Este piso eu vou esticar um pouco mais agora. Vou puxar na verdade um pouco mais para frente, mas serviu para mostrar para vocês a possibilidade de usar subjacência, usar até a entrada do meu lote. Deixa eu colocar, olhar, fazer mais preciso isso aqui. Pronto. Até a entrada do meu lote. E aí nós vamos discutir algumas questões. Tá? Primeira, a história do platô. O terreno que está cortando, e quem corta terreno não é piso, quem corta terreno é platô. Então, se você quer que esse acabamento fique direito, você tem que trazer o teu platô até a extrema. Primeiro aspecto para dizer é este. Então eu vou trazer o platô. Vamos localizar esse platô aqui. Plataforma. Ok. Exibir na vista. Vamos trazer esse platô. E aí o que acontece? Todo platô, também, plataforma, platô, tem uma espessura. Ó, e tem um editar tipo. E tem também uma montagem aqui. Tá? Só que eu recomendo geralmente para meus alunos o seguinte: aqui você não tem que fazer nenhum tipo de montagem. Isso aqui só é usado para escavar e aterrar. O que a gente pode fazer é criar um platô já com a espessura do piso que a gente vai cortar. Aqui vocês veem que tem uma diferença. O piso que eu estou usando ele tem 10, que é essa laje, e o platô está enorme. Ele tem uma espessura de 0,3048. Então o que acontece? Se vocês quiserem, vocês podem mudar a espessura do platô, porque é ele que escava. Então se ele está escavando 30 e está ficando um buraco embaixo. Então o ideal é que o platô seja da espessura do piso que vai ser feito. Um exemplo é aquela grama que tem aqui. Ó. Então aqui no caso eu tenho uma grama. Vamos ver como é que ela é. Tinha uma grama. Essa grama aqui, que ela é composta com espessura? 40. Ó. Então, se vai entrar uma grama que tem uma parte de terra e a grama que foi composta aqui nesse template, ó, aterro mais grama, e ele tem no total 40,
Aonde se for colocar isso aqui, o platô teria que ter 40. Entendeu? Então você pode também trabalhar com mais de um platô, e aí você vai fazendo essa parte. Né? Pode usar um platô aqui por fora de 40, um diagrama. Então fiquem atentos a essa questão. Tá? Fiquem atentos a essa questão da espessura do platô versus a espessura do piso. Tá? Então aqui outro aspecto, eu não vou mexer antes de mexer na espessura do platô, eu tenho que considerar mais um aspecto, que é este aqui, ó. Eu estou com a minha laje estrutural aqui, vai ter uma laje estrutural dentro da garagem também ali, tá? Só que não é na mesma altura, você tem o famoso rebaixo. Então você tem um rebaixo de tudo que é de fora para dentro de uma edificação. Eu tenho rebaixo de fora da garagem para dentro, eu tenho rebaixo aqui, ó, vai ter também de fora da varanda para dentro. Se eu tivesse uma sacada, eu teria uma rebaixo da sacada para o quarto. Até dentro de um box eu vou ter um rebaixo. Tá? E aí você começa a definir alturas. Então, muito provavelmente, essa laje que eu coloquei aqui, ela não pode ser dessa altura. Ou seja, ela não pode estar exatamente nessa posição do nível onde ele está. Estou pensando em nível, olhando aqui nas fachadas. Né? Então eu tenho a laje, ó, que eu acabei de selecionar, ó. Posso até olhar em aramado. Ó, ela está aqui, ó. Selecionei ela. Então ela está exatamente em cima do nível, como sempre entra. Só que ela não pode ser, porque quem vai estar nesse nível vai ser a da garagem, não a de fora da garagem. Então eu tenho que definir o rebaixo, que isso vai acontecer. Quanto que vai rebaixar? Então vamos dar um número, por exemplo. Então o rebaixo vai ser de 6 centímetros entre fora e dentro. Então eu vou clicar aqui na minha laje, vou vir aqui, altura de deslocamento do nível, e vou fazer menos 0,06. Então eu desloquei 6 centímetros para baixo em relação ao nível, tá? Porque lá dentro da garagem vai estar no nível. E aí eu faço dentro da garagem também. Então vamos pegar aqui este aqui e ocultar só este elemento. Ó, então ali dentro da garagem, deixa eu só pegar esse platô também aqui. Ocultar. Então, dentro da garagem ali eu vou colocar o outro. E este vai estar. Então vamos colocar ali no térreo, ó, piso, concreto, retângulo. E aí, eu faço por dentro? Também não. Ó. Igual a lógica. Lembra-se que vai ter uma viga também. Então eu olho onde é que está o meu reboco. Ó. Eu vou ter também uma viga de 10. Tem que repetir todo o processo na edificação toda. Então eu já faço no tamanho correto. Então aqui vai piso, retângulo, e eu vou fazer de mais outro jeito diferente. Eu vou fazer por fora mesmo, que não é na posição correta, não é essa a posição. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um comando offset. Eu sei que esse reboco mais a pintura tem, medimos agora há pouco, 2,5 cm. Coloco o deslocamento aqui 0,025. Para o outro lado, aí eu faço para o outro lado, aqui saiu para o lado errado. Deixa eu fazer um teste aqui. Então, ele não está fazendo para o lado de fora. Estranho, geralmente ele faz. Eu dei a medida certinha, fiz por aqui, faria o reboco por ali. Deixa eu só fazer então o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte, retângulo. O problema é que pelo outro lado não tem um endpoint, ó. Fiz aqui, não tem um endpoint, mas eu posso puxar depois, ó. Aí não preciso mais usar o offset. Eu ia fazer uma linha
na posição errada e fazer um offset 2,5. Mas como o offset estava caindo mais para dentro, eu desisti. Então preferi fazer direto o meu retângulo. Confirmei meu piso. Tá lá. Está recortado por causa do shaft que foi colocado. Este caiu na posição, então a gente podia botar um corte. Vamos ver onde é que estão passando os cortes. Ó, vou jogar o corte bem nos dois pisos, ó, para ver essa diferença de altura. Deixa eu aumentar o corte. Aumentar o corte ali para a gente ver essa diferença de altura. Então cliquei, botão direito, vir para a vista. Ali está a diferença de altura. Esse dentro da garagem, esse lá fora. Entre os dois vai entrar o que aqui? Vai entrar uma viga. Né? E em cima dos dois vai entrar o que? O acabamento. Aqui eu posso botar um contrapiso, colocar uma pedra. Aqui eu posso colocar contrapiso, eu coloco um revestimento cerâmico. Tá? Então aí está a diferença de fora e dentro. Então isso aqui vai ter que ser respeitado também. Do lado de cá, fora dentro. Alguma outra entrada que tiver, de área de serviço, nessa casa. É isso. Agora, tem uma outra discussão que foi começada na semana passada que tem que ser voltada aqui ao olhar esse corte. Então vamos voltar para o corte ali. Eu vou por aqui que eu não lembro o nome dele. Que é o seguinte, vamos abrir aqui a viewport. Deixa eu ver onde é que estão os níveis aqui. Deixa eu tirar o modo corte viewport. Eu tenho que puxar esses níveis para cá, ou eles estão ocultos. Deixa eu fazer o seguinte então. Deixa eu abrir essa viewport. Deixa eu ver a faixa de visualização desse corte. Deixa eu mexer nesse recorte afastado aqui da linha de corte. Eu gosto de recortar com linha. Deixa eu ver aqui onde é que estão esses níveis. Deixa eu ampliar a base desses níveis aqui para pegar todo o projeto. Deixa eu ampliar esses níveis. Deixa eu alinhar eles aqui. Ok, então vamos ver aqui os cortes. Ali está um nível, corte B está um nível, seção 0. Ali os níveis e a seção 1. Aqui estão os níveis. Deixa eu ver se está melhor aqui na seção 1 ou 0 para ver o piso. Essa aqui. Qual é a discussão então que a gente vai retomar da semana passada? Coloquei a laje estrutural nos dois. E aí aqui está escrito NA, nível do acabamento, mas não é o acabamento. Ó, aqui está a norma, ó. Então você tem nível acabamento e nível osso. Acabamento é em cima. Este que está a flecha aqui agora, a flecha está no nível acabamento. Se a flecha estivesse abaixo, esse seria do nível do osso. Então, aí você tem que decidir o que vai fazer. Ou você mantém do jeito que está este piso aqui e troca o nível para nível osso, que é o que está nível osso agora. Tá? Troca para nível osso. Deixa eu marcar aqui para aparecer o símbolo. Nível osso, ó. Então vai ter que fazer em todos. Então, opção 1,
ou você coloca nível osso em todos, que é o que está agora, está em cima da laje, depois o acabamento vai em cima. Ou eu tenho que pegar essas duas lajes e todas as lajes colocadas, abaixar o quanto vai ter de acabamento. Tá? Nessa casa que eu já venho fazendo e trabalhando, eu vou trabalhar com nível osso. Tá? Eu prefiro, vou explicar por quê. Porque eu quero que o nível fique exatamente embaixo da parede. Para o nível ficar exatamente embaixo da parte inferior, tem que ser nível osso. Se eu botar nível acabamento, o que vai acontecer? Vai entrar um acabamento aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? O nível vai estar passando aqui em cima. Por que acontece isso? Porque a viga está embaixo da parede. Se tiver um acabamento aqui, o nível estiver em cima do acabamento, ele vai vir aqui o nível, ó. Vai cortar a ponta da parede. Então, eu prefiro o NO para que o nível fique embaixo da parede. NA, o nível não fica embaixo da parede, ele vai ficar um pouco acima, ele fica em cima do acabamento. Okay? Então, isso é algo que já foi comentado no último vídeo, e isso precisa ser ponderado. Tá? Então, NO em tudo, todos os níveis são NO. Tá? Então, daqui a gente consegue seguir na colocação dos pisos a partir dessa ponderação. Então, muita atenção nessa questão, se vai ser NO ou se vai ser NA. Tá? Então, daqui para frente eu sigo com NO. Então, aqui vai entrar uma viga certinho embaixo da parede, já com nível NO, e o acabamento vai por cima. Vamos falar então um pouco agora sobre acabamento. Vamos falar sobre o tal do piso arquitetônico, como eu chamo, não é mais a laje estrutural. Tá? Eu vou ocultar novamente o platô aqui para a gente falar sobre acabamento que vai por cima. Então, o acabamento que vai por cima, ele é o piso arquitetônico, e eu tenho alguns ali já feitos. Eu tenho pedra São Tomé, um tipo de acabamento que vai por cima. Esse 5 cm branco parece que é também. Então, são alguns tipos: deck de madeira, granilite, soleira. Esse aqui, soleira, não é exatamente para cima do piso, né? Esse aqui seria para embaixo de porta, acabamento, né? E o outro não é. Então, eu monto, se eu quiser também, um tipo de vamos dizer assim, um tipo de revestimento que vai por cima, que é o que eu vou preferir fazer. Então, no meu caso aqui, eu vou pegar porcelanato 60x60, que nem está aqui, ó, editar tipo. Aqui em estrutura, editar, e eu vou tirar o concreto, eu só quero o revestimento. Tá? Então, aqui no caso, este aqui, ó, eu vou tirar, mas ele não te dá a opção de você excluir o que tem dentro do núcleo. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou descer o substrato, eu vou descer o acabamento e eu vou remover essa estrutura de concreto. Então, na verdade, o meu revestimento é substrato, contrapiso, acabamento, porcelanato 60x60. Ok. Aí, o que acontece? Qual foi o erro que eu fiz aqui? Ó? É que eu fiz uma alteração sem duplicar. Então, eu estou alterando um tipo que veio com o template. Isso nunca pode ser feito, senão você perde. Se você quiser fazer futuramente, você não tem mais. Então você faz isso aqui, na verdade. Antes de começar, você duplica, revestimento, bota outro nome, porcelanato 60x60, com contrapiso, só para descrever o revestimento. Então, dupliquei com outro nome, agora sim. Aí agora eu faço os ajustes. E é este, ó, novo tipo que eu vou colocar sobre a minha laje. Então agora eu venho aqui na garagem, eu vou fazer um outro, não vou colocar o porcelanato, eu posso colocar um outro revestimento de pedra, alguma coisa, mas dentro da casa aqui, né, e na garagem eu vou fazer. Então eu vou aqui agora no meu térreo.
meu térreo. E aí vem a diferença, só para vocês lembrarem. Na hora que eu coloquei a laje, todos os ambientes que eu coloquei por aqui. Motivo, porque está encostado na viga que está embaixo da parede. Agora é diferente. Este aqui é o reboco da parede. Tá? Este reboco da parede vai até a laje. Ele está apoiado sobre a laje. E o acabamento sobre a laje vai por dentro do reboco. Então aqui no caso eu vou botar um retângulo que vai por dentro do reboco. Então é diferente a posição. Isso nós vamos ver em corte também. Então fiz por dentro, confirma. E aí deu um recado. Esse recado vocês têm que ficar atento. Pisos realçados se sobrepõem. É que este acabamento que eu acabei de fazer, ele caiu na mesma posição da modelagem do estrutural. Isso não pode acontecer. Isso nós vamos ver bem no corte e vamos ajustar. Então, ir para a vista. Olha lá, um dentro do outro. Ó. Esse é o estrutural que eu pus, este é o acabamento que eu fiz. Por isso que deu o aviso. Tá um dentro do outro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que pegar e fazer o deslocamento. Então, ele está certinho no nível. Térreo, ok. Só que a altura do deslocamento eu tenho que subir ele, a espessura que ele tem, que é... Vamos ver ali, a espessura dele ficou com 5 centímetros. Não lembrava a espessura. 5 centímetros. Então 0,05. Tá, agora ficou certo. Então vocês observam essa diferença, é o reboco. Ó. A laje vai encostar na viga. Aí tem um afastamento do reboco da parede. Aqui entra o contrapiso e o porcelanato. O outro lado é a mesma coisa. Aqui está o porcelanato e o acabamento, a laje estrutural. Aqui depois, semana que vem, vai entrar a viga. E aí vai ser feito. Aqui eu tenho um acabamento sobre essa laje estrutural. Né? Também vai estar engastado na viga que vai estar aqui recebendo essa laje. Também pode ser laje ou só concretado, mas vai estar encostando aqui. Então, como você observa, você tem que estar colocando estes elementos nas suas posições corretas. Ó. Uma outra forma bem interessante de ver isso aqui acontecer é a caixa de corte. Vamos clicar aqui. Cadê a caixa de corte? Está ela aqui. Liguei ela. E venho empurrando essa lateral para ver bem naquela parte da garagem como é que ficou. Olha lá, vamos ver como é que ficou lá. Ó. Então tá lá, ó, acabamento com o piso porcelanato, a laje estrutural, o reboco está sobre a laje estrutural, o acabamento com o porcelanato chega no reboco, aqui vai entrar uma viga, aí depois ainda falta o portão da garagem aqui, fazer o acabamento, não vai ser colocado também, mas aí entra a viga aqui embaixo, onde estão os tijolos, esse acabamento vai apoiar aqui sobre o acabamento, ou ele vai até embaixo e vai vir o acabamento do piso até esse acabamento como é feito por dentro aqui. Tá? Aqui ó, é uma situação que a gente viu hoje na aula que este reboco aqui, ó, ele vai ter que descer. Tá? Por que acontece isso? Vamos ver lá. Ó. Este reboco parou em cima da laje estrutural e este reboco aqui, ó, pela diferença de altura do rebaixo entre a entrada da garagem e a parte interna da garagem, tá, ele vai ter que descer. E aí vem a questão. Como é um lado só, eu posso fazer usando lá editar tipo, vir aqui em editar, olhando na vertical, destravar o cadeado, sem problema algum. Agora, se fosse os dois ter que escorregar, por exemplo, tivesse que escorregar aqui, por algum motivo tivesse que escorregar esse aqui para fazer um rebaixo, eu teria que mexer com o reboco dos dois lados. Aí eu não conseguiria fazer, eu teria problema. Aí a solução poderia ser trabalhar com peças. Tá? Então é isso, fazendo aqui o fechamento, tá, dessas aulas.
o final do vídeo 4 de 4. E daí então, na semana que vem, isso aqui vai ser detalhado com estrutura, com viga, com pilar e vendo como é que esse revestimento passa de um ambiente para outro. O problema que tem com a porta, a criação de soleira, como é que você altera a biblioteca também da porta para poder ficar certinho esses encaixes. Ok? Valeu!